Queridos irmãos, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, a todos nós que nos encontramos aqui, todos os demais companheiros que se encontram conectados a nós através do Instagram. Que o nosso Mestre nos abençoe sempre. Nós dando início à nossa doutrinária desta manhã, dando reinício, melhor dizendo, aos nossos encontros presenciais e também ainda pela web. Hoje nós teremos como tema doutrinário Códigos Penais da Vida Futura. E quem vai nos conduzir é o nosso companheiro Edivaldo. Porém, antes, vamos orar? Jesus e Mestre querido, amigo de sempre, de todas as horas, de todos os momentos, sempre com a sua amorosidade a nos envolver. E nesse instante, mais do que nunca te convidamos para que este envolvimento em nós seja mais presente. Não que dependas de tu, ó Mestre, mas de cada um de nós. E assim que nós possamos estar abertos para receber essa amorosidade desse amigo inseparável, juntamente com os abnegados trabalhadores do bem, para que a paz, para que o sentimento de amor e fraternidade se faça em cada um de nós. Assim sendo, bom Mestre, rogamos também por todos os moradores, todos os participantes de nossa casa, todas as pessoas dessa comunidade, para que em seus lares também a paz possa reinar. Assim sendo, Jesus, com a tua permissão, damos por iniciado o nosso encontro desta manhã. Que todos nós possamos estar vibrando em paz e em harmonia. Que assim seja. E para tal, nós convidamos o nosso companheiro Edivaldo, que vai nos conduzir na palestra desta manhã. E no decorrer no final, possivelmente se houver perguntas, nós direcionaremos ao nosso companheiro. Edivaldo, por favor. Um bom dia a todos e todas que nos assistem nesse instante, os que estão aqui presencialmente no SEDAG, e os que estão como internautas nesse momento tão importante para todos nós. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, permitindo que nós possamos trazer as reflexões necessárias para este momento, que faz parte também da nossa vida, do nosso planejamento reencarnatório. Então, de antemão, agradecer mais uma vez o convite da casa em poder aqui estar, colaborando nesta manhã de domingo, com mais um momento de reflexões doutrinárias. E o tema da manhã, como bem falou o nosso irmão, Código Moral da Vida Futura, dando continuidade a essas orientações que nos foram trazidas por Kardec no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, em toda a obra da codificação. E para nós iniciarmos esse trabalho de comunicabilidade do conhecimento que nos desperta, que nos ilumina, nós não podemos deixar de trazer aqui a mensagem do Mestre Jesus de Nazaré, que é justamente o guia e modelo para esse momento que nós estamos vivenciando com o Consolador prometido. E lembramos, todos que me ouvem nesse instante, nós lembramos do encontro de Jesus com Pilatos, onde Pilatos pergunta para ele em determinado momento: tu és rei? E ele responde: tu dizes que eu sou rei. Por quê? Porque o meu reino ainda não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente, meu povo, haveria de pelejar, e a partir daí eu não estaria na condição em que me encontro, como um prisioneiro entregue aos tribunais da época. Então, Jesus, hoje, através do Consolador prometido, Allan Kardec, com a equipe espiritual, vem nos dizer
que ele já estava se referindo à vida futura. Que vida futura é essa? O futuro que nós espíritos estamos construindo. O amanhã, o ontem já passou, o hoje está aqui e o amanhã ainda não chegou. Mas todas as nossas atitudes de agora, desse momento, já estão contribuindo, colaborando para o futuro. E quando ele faz esse esclarecimento hoje no Evangelho, ele nos diz que se Jesus não se referisse ao futuro, todos os ensinamentos que ele nos trouxe não teria nenhum sentido. Que sentido teria vir a doutrina espírita como uma consoladora? E que nesse momento agora que nós estamos vivenciando ainda a pandemia no planeta, nós percebemos que tem objetivos, porque é justamente lá que nós vamos encontrar os esclarecimentos necessários para que nós possamos perceber por que um flagelo destruidor está conosco agora neste momento. E aí justamente que está o consolo, porque aqueles que retornaram ao plano espiritual, vítimas da Covid, entre aspas, ou de qualquer uma outra doença que diminua, que perca a energia do corpo, esses seres continuam existindo, porque o espírito é indestrutível. Nós somos criaturas de Deus, centelha divina, como eles nos orientam. E a centelha divina, criada, emanada do Criador Todo-Poderoso, nosso Pai, como diz Jesus de Nazaré, para sempre, para a eternidade. Então, o futuro, esses espíritos já estão vivenciando. Nós que ainda estamos encarnados aqui no corpo físico, estamos vivenciando também dias outros melhores. Diante da situação de 2020, quando nós tomamos conhecimento que estava começando no planeta uma pandemia e nós hoje já sabemos quais são os resultados que foram trazidos para a humanidade. E a doutrina vem nos dizer que nada ocorre por acaso, que existe uma lei sábia, uma lei justa, que se chama lei de ação e reação, e a cada um de nós nos é dado de acordo com as nossas necessidades. Espíritos ainda medianos no estado de expiações e provas, nós já sabemos. Não é o planeta que está em expiações e provas. Quem está em expiações e provas somos nós. E nós é que damos essa categoria moral para a nossa morada. Essa escola que foi construída com muito amor pelo Criador, mas amparada, conduzida pelo Mestre e Irmão Jesus de Nazaré. Então existe um código de moral, um código para a vida futura. Para quem? Para o espírito, para aqueles que creem na espiritualidade, mesmo aqueles que também não creem, fazem parte, porque esse código emana da lei divina, que é a lei natural. E os Espíritos nos dizem que a lei natural é a única necessária para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. E nós só nos sentimos infelizes quando nos afastamos da lei. Então esse código da vida futura está na obra O Céu e o Inferno, está na obra Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala de bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Há quanto tempo o Mestre enunciou? E aí nós nos perguntamos, quem são os aflitos? Quando é que serão consolados esses aflitos? Aflitos somos todos nós que nos encontramos, passando por expiações e por provas, porque tem necessidade. Expiar é um banho de luz que nós estamos tomando, para deixar brilhar nossa própria luz interior. E as provas são os testes que a vida nos oferece, para testar se realmente nós estamos no patamar que aprendemos antes de estarmos aqui encarnados. Então ele começa dizendo nesse trabalho que o Espiritismo não iria simplesmente trazer uma autoridade falando de vida futura, nem falando de estado dos espíritos após a sua experiência encarnatória. O que é que Allan Kardec fez? Ele buscou ter o maior controle possível de todos os ensinamentos que os espíritos estavam dando em toda parte, para nos trazer as informações necessárias. E ele nos apresenta que, de acordo com a nossa vivência, enquanto encarnados, nós temos a correspondência.
É ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Por quê? Porque a ação retorna para a origem, para a causa que a criou. Então, nenhum de nós estaríamos no planeta Terra se não houvesse essa necessidade agora. Por quê? Porque as leis divinas não falham. As nossas leis humanas se modificam a cada momento, de acordo com a necessidade, de acordo com o nível moral que nós nos encontramos, mas a lei divina está estabelecida pelo Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos de Deus. E Jesus vem e diz, é o Pai amoroso, justo e bom. Então, nesse Código da Vida Futura, a partir do número 16, nós lembramos de uma passagem do Evangelho que fala do estado da alma na erraticidade. A alma somos nós, enquanto encarnados, apenas um termo didático, mas nós somos o mesmo Espírito, que ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Já tivemos diversas experiências no plano de origem, que é o plano das essências dos seres inteligentes. E nunca saímos deste plano, porque Deus possibilitou para todos nós o momento do repouso do corpo, para que nós possamos nos desprender parcialmente e voltar para a casa de origem, que é o plano espiritual dos seres desencarnados. E tem uma fala do Mestre, mais uma vez, que diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por quê, Mestre? Porque há várias moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá, que eu volte, que eu retorne. Porque nenhum espírito foi criado para viver na matéria eternamente. Nós somos de uma essência de uma grandeza imensa, que à medida que nós vamos evoluindo, a matéria não comporta mais a nossa vibração. E ele disse, é necessário que eu volte, e onde eu estiver, eu os tomarei para que vocês estejam comigo. E o Mestre termina a sua missão planetária, retorna ao plano espiritual das essências da sua origem, porque é um ser que não é da Terra, mas tomou a Terra como um berço sagrado para conduzir todos nós, seres espirituais. E ele retornou e deixou essa mensagem, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai. E todos nós podemos habitar algumas moradas de acordo com a nossa necessidade. E fala de erraticidade, Kardec traz esse termo, e hoje os Espíritos nos explicam que erraticidade é o estado que nós ficamos entre uma encarnação e outra. Nós, quando desencarnamos em outros momentos, ficamos no plano espiritual o tempo que foi necessário, aprendendo, estudando, se relacionando com outros espíritos, para depois voltar, porque essa escola aqui é a maior escola que nós estamos vivendo. Porque é aqui que nós colocamos em prática o que aprendemos no plano espiritual. Então, erraticidade para espíritos que precisam ainda retornar, porque ainda não alcançou a perfeição, é um estado temporário. Mas Kardec perguntou, e no plano da erraticidade, só existem espíritos inferiores? Não, porque a erraticidade é um intervalo entre uma encarnação e outra, mas já tem espíritos bem mais evoluídos que outros. E nesse Código da Vida Futura, no item 16, nos fala exatamente do arrependimento, que é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Arrependimento por quê? Porque em determinado momento, cada um de nós, no estado que nós nos encontramos, podemos ter um deslize, fazer algo que vai de encontro à lei maior, que é a lei divina. Agredir a lei, mas agredimos a lei aonde nós próprios. Quando nós fazemos algo contra o outro, que não é agradável, que machuca, que fere, nós estamos machucando a nós mesmos, porque o outro é apenas um espelho, é também centelha de Deus, por isso que ele nos convida, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nesse momento que nós tomamos consciência de que aquele ato foi indevido, é preciso que haja arrependimento, mas o arrepender tem que ser profundamente, não dos lábios para fora, mas o arrependimento sozinho não basta.
É necessário que tenha o arrependimento, que tenha a reparação e que tenha a expiação. Ou seja, é mãos à obra, trabalho. Em que? No bem. Porque o bem feito agora vai diminuir, vai desestabilizar, vai deixar de existir aquele chamado mal que foi provocado por aquela ação. É por isso que nós somos convidados a todos os momentos, nós que adentramos a uma casa espírita, que fazemos parte dos grupos de estudos, que ouvimos as comunicações dos mentores, o convite é trabalho, o convite é caridade, porque sem caridade nós não podemos fazer a limpeza espiritual. Proposta agora no bem. O mal que já foi feito, Kardec pergunta o que é mesmo mal, como diferenciar? E ele diz, o mal é a ausência do bem. Onde não houver o bem sendo semeado, o mal tem condições de aparecer. Porque nós ainda trazemos essa proposta também, porque estamos no estado mediano. Mas desde que o arrependimento, a consciência desperta, o conhecimento pelo estudo que nós realizamos, nós aí paramos, refletimos e dizemos assim. Então quer dizer que eu já pratiquei um mal em alguma outra encarnação? Com certeza. Eu posso ainda praticar um mal nesta encarnação? Também. Por isso que Jesus nos ensina o Pai Nosso, dizendo, Pai, livrai-nos da tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrar do mal é aquelas tendências que nós ainda trazemos, e no Evangelho eles dizem, basicamente para os espíritas que estudamos o Evangelho, que é preciso reconhecer o espírita pelo esforço que está fazendo nós todos para que a cada dia nos tornemos melhores. Os espíritos não vieram nos dizer que nós já somos santificados, que nós estamos no processo, que nós estamos despertando a consciência para que esse código da vida futura, no momento dele se estabelecer conosco, seja da melhor forma possível. Porque esse código é divino. E o código divino ninguém mexe. O código humano, esse código que rege a nossa sociedade, todo dia os magistrados, os responsáveis pelas leis, se unem, mudam alguns códigos, alguns artigos, porque se faz necessário. Mas a lei divina é imutável. E ele nos diz o seguinte, o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando o indivíduo para a reabilitação. Porque muitas vezes tem seres encarnados e desencarnados que dizem que não estão o mínimo de arrependimento. Nós vemos isso na nossa sociedade. Você se arrependeu do ato que você cometeu e o indivíduo simplesmente diz não. Às vezes esse não pode ser dos lábios para fora, mas às vezes pode estar por dentro. Como nós sabemos que muitos seres nos apresentam para nós, ainda endurecidos no sentimento. E aí entra uma outra proposta, que é a nossa prece por eles. Porque assim como fizeram conosco, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, nós vamos fazendo pelos demais também. Que nenhum espírito vai ficar sem se arrepender, por mais difícil, por mais endurecido que seja. Então, nessa proposta é o esclarecimento que liberta. E lembramos mais uma vez sempre do Mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, meus amigos e amigas, que nos ouvem aqui presencialmente e outros pela rede social, essa verdade que está nos libertando do desconhecimento que nós tínhamos antes, que está fazendo com que nós possamos dar saltos de qualidade na nossa encarnação de agora, para quando terminar, nós possamos estar no futuro no local melhor. Nós ouvimos muito falar que o planeta Terra está entrando numa frequência de mundo de regeneração. Perfeitamente. Mas esse mundo de regeneração é o que está aqui, dentro de cada um de nós. É essa mudança que nós estamos fazendo, que está contribuindo com a psicosfera do planeta, pela nossa vibração, pela nossa moral, pelos nossos atos. E a partir daí o mundo também vai se depurando, porque o planeta é só matéria. E nós somos seres inteligentes utilizando uma matéria, que é esse corpo material de agora. Não é o primeiro e nem é o único, porque ainda não alcançamos o patamar evolutivo que Deus deseja para nós, que é perfeição.
desenvolvimento de todas as potencialidades que nós somos dotados. Então, esse código divino está escrito aonde? Em nossa própria consciência. Foi eles que nos disseram quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do ser. Então, nós já sabemos o que é que nós precisamos fazer para sermos felizes. E aí nós estamos nos esforçando, estamos no caminho. O trabalho está aí, o convite está aí. São muitos os chamados e poucos ainda se fazem escolher para atender a esse chamado. Então esse é o código do 16º, que fala que arrependimento, expiação e reparação são 3 focos necessários para que as mudanças possam acontecer na vida nossa enquanto espíritos imortais. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Esse código da vida futura veio nos dizer, através do céu e inferno, que não existe inferno localizado, como também não existe céu localizado. Nós aprendemos que os bons desencarnam, morrem, vão para o céu e ficam lá eternamente. E aprendemos também que aqueles maus, entre aspas, também ficariam no sofrimento eterno. O livro Céu e Inferno veio justamente com esse objetivo, esclarecer para nós que tanto céu quanto inferno são estados de consciência e que o sofrimento não é eterno. O sofrimento na nossa vida só dura o tempo que nós desejarmos. Porque se tem um arrependimento, o Criador nos dotou dessa capacidade. Qual é o pai, eu pergunto aqui nesse momento aos que nos ouvem, o pai ou a mãe, que uma criança comete um ato desatinado agora, aos 5 anos de idade, e castiga essa criança para sempre, até tornar-se adulto? Impossível, né? Todos nós passamos por essa experiência de ser criança e não era bem assim. Então, se nós, seres humanos, espíritos encarnados, no processo em que nos encontramos, pensamos e raciocinamos assim, quanto mais a inteligência suprema. Então, alguns espíritos acreditam que o seu sofrimento é eterno, mas momentos como esse que nós estamos vivenciando aqui agora, quantos seres estão nos ouvindo, encarnados e desencarnados, e já tomamos a consciência que o nosso sofrimento não é para sempre. A partir do momento que a gente resolver mudar, ninguém segura, que é da lei que cada um mude. Então lembremos do ano passado, 2020, quando tomamos contato com a pandemia no planeta. Foi um susto para todo mundo, porque nós estávamos acostumados a ver pela televisão, principalmente os orientais utilizando máscara como sempre utilizaram. Para nós está sendo um trabalho de aprendizado, de educação muito grande, não é verdade? Porque nós não tínhamos esse hábito de estar utilizando máscaras em determinados locais, mantendo o distanciamento, evitando aglomeração, estresse, ansiedade, medo da pandemia, depressão, transtornos psicológicos, tudo isso aconteceu para todos, porque nós estamos em estados humanos. Nós não somos seres humanos, nós estamos humanos, nós somos seres espirituais em experiências humanas. E todas essas experiências estão contribuindo para o nosso crescimento e evolução espiritual. Hoje já analisamos a situação de outra forma. Então, quanto tempo as sociedades espíritas estavam fechadas fisicamente? Já estamos em 2021, já final de outubro, retomando tranquilamente, paulatinamente, com todos os cuidados necessários. Por quê? Porque a vida continua. A vida continua tanto aqui no plano dos encarnados, como principalmente no plano espiritual, que é a erraticidade, o estado que esses seres estarão aguardando um novo momento para a reencarnação. Então o castigo não é para sempre. O que é para sempre é o mérito, o bem, o louvor que cada um de nós estamos fazendo individualmente para se melhorar, para fazer uma vida melhor. E lembrando sempre do nosso Mestre, que nos diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, vida plena e abundante. A felicidade é eterna, porque está no ser imortal.
mas o sofrimento é passageiro, porque para não sofrer é necessário que a gente trabalhe. E se já cometeu algum ato desatinado, arrependimento, reparação e expiação. E mete mãos à obra, porque trabalho tem bastante para todos. A autorreforma, o autoconhecimento, a percepção da vida. Em que consiste a reparação? Consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Porque quando nós dizemos que fazemos mal a alguém, fizemos a nós próprios. A consciência cobra, a consciência chama atenção. Quando nós dizemos que fazemos o bem é universal, alcança a todos, fica também em nossa consciência. E a partir daí nós estamos reparando os prejuízos de ontem, de ontem, de qualquer época, de outra encarnação, que nós não precisamos lembrar. Estamos juntos com aqueles que nós precisamos estar, porque ninguém nasce numa família por acaso, ninguém vive em uma sociedade por acaso. Nenhum de nós estamos aqui em Salvador, na Bahia, agora nesse momento no SEDAGE físico ou no campo espiritual do salão virtual do SEDAGE, nos ouvindo nessas reflexões, não é o acaso. Nós temos um ponto de afinidade, e essa afinidade é o conhecimento doutrinário. É saber o que é que a doutrina tem para me dizer, onde como eu posso me comportar para que a vida seja melhor. Estão nas obras básicas. E esses estudos doutrinários são muito importantes para todos nós. Então nós lembramos aqui, se pudéssemos conceber um local de castigo circunscrito, é nos mundos de expiações. Então os Espíritos nos dizem que sofrimento, dor, o mal está na mente do indivíduo. E aí sim, pode se agrupar por interesses. Mas como isso passa do indivíduo, aquele local de sofrimento não vai viver para sempre. Eu costumo sempre dizer que é muito comum, nós às vezes encontramos uma pessoa, um amigo, um parente, um conhecido, e perguntamos, como é que você está? Como é que está a sua vida? Se não estiver boa, a pessoa vai dizer, não tem nada bom na minha vida, eu estou no verdadeiro inferno. Estou desempregado, estou doente, estou desequilibrado, tal e tal, não é verdade? Tempo passa, depois, anos, a gente encontra a mesma pessoa, tudo se estabilizou. Diz, como é que você está? Eu estou uma maravilha, eu estou bem, eu estou me sentindo no céu, no paraíso. Perceberam? A mesma pessoa sentindo-se de duas formas diferenciadas. Porque é estado de consciência, é estado de espírito. O céu não está nos aguardando em lugar algum, como também o inferno não. A expiação é aqui no nosso meio. E eles perguntaram ao mestre, mestre, quando é que vem esse reino dos céus que o Senhor tanto fala? E Jesus diz, não aguarde que venha por aparência. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós, está na própria consciência. E nós sabemos disso quando nós fazemos um ato bom, que nós dizemos, eu fiz um ato maravilhoso. A gente bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, respira, né? Dá uma paz, porque esse ato fica conosco. E quando fazemos algo que não foi muito agradável, também incomoda. Se a consciência já começou a despertar, a gente às vezes não consegue botar a cabeça no travesseiro enquanto não resolve aquela questão. Não é verdade? Na prática, a vida é assim. O Espiritismo veio para nos explicar da forma mais simples possível, porque todos nós estamos submetidos às mesmas leis divinas e não existe privilegiados. Então, nessa proposta do estudo, tem o código 18º, que eu intitulei aqui, Hora da Colheita, o joio e o trigo. Lembram dessa parábola de Jesus? Que ele nos conta que um homem bom semeou no seu terreno o trigo, que é a boa semente, a semente que alimenta. Mas na calada da noite veio o inimigo e semeou uma outra semente, que é o joio. E no dia seguinte os servidores foram ver, estavam nascendo joio e trigo juntos. E eles disseram, Senhor, alguém plantou o joio junto com o trigo. Queres que nós arranquemos e joguemos fora? Porque ele disse, não. Por que não, mestre? Não arranque não, porque corre o risco de você arrancar os dois juntos, de trocar o joio com o trigo, porque são muito parecidos.
E aí a mensagem ficou, a parábola ficou, Jesus sabia que em momento próprio nós seríamos esclarecidos. E agora vem o Consolador prometido através do Evangelho, para nos dizer que joio e trigo, o joio é o mal ainda perambulando conosco no nosso dia a dia, nas nossas ações, na nossa sociedade. Mas o trigo é eterno, é divino, são as potencialidades espirituais que nós possuímos, aqueles que praticam bem e aqueles que ainda praticam não bem, que nós chamamos de mal. Mas não pode arrancar, porque ninguém se muda de uma hora para outra, da noite para o dia, é engano. Porque precisa esforço, disciplina, perseverança, vontade, estudo, dedicação, trabalho. Aí nós vamos nos modificando naturalmente, porque fazer o bem faz bem. E aí nós entendemos hoje que ainda existem muitas criaturas semeando joio no meio do trigo. O trigo são os benfeitores espirituais que estão conosco, nos chamando a atenção, nos orientando, nos iluminando. E o joio nós vemos aí no dia a dia. A violência, a prepotência, os crimes, tudo isso vai passar. Mas vai passar quando? Como passo de mágica? Não. Com o esforço que cada um de nós estamos fazendo para jogar a nossa semente de trigo também no meio da sociedade e possamos colaborar com ela. Porque no futuro, o código moral é da vida futura, todos nós iremos habitar um planeta de paz. Mas por que o planeta estará em paz? Porque cada um de nós estaremos em paz. Estamos modificando a nossa própria consciência. Então esse é o 18. O 19 diz assim: tendo sempre o Espírito seu livre-arbítrio, seu melhorando é por vezes lento, sua melhoria, e sua obstinação no mal muito tenaz. Então nós temos algo que se chama livre-arbítrio. O que é que diz o livre-arbítrio? Que cada um de nós fazemos o que queremos. Mas temos que lembrar que existe também a lei de retorno. O livre-arbítrio é com responsabilidade. O livre-arbítrio é um capítulo pequeno da lei de liberdade, que é muito maior. Não seria justo que Deus nos criássemos para fazer exatamente como uma máquina, um robô. Não, nós só evoluímos através dos nossos próprios passos, do livre-arbítrio, das nossas ações, do nosso querer, da nossa vontade. Agora, não podemos burlar a lei divina. A lei dos homens ainda é comprada, porque nós sabemos o nível em que ainda nos encontramos. Mas a lei divina não se barganha. Nós aprendemos lá no passado que precisávamos fazer promessas, não era assim? Para que a gente conseguisse as coisas. Hoje nós já sabemos que não, a lei é natural. E a lei devolve, dá para cada um de acordo com as suas ações. Era esse esclarecimento que Jesus de Nazaré se referia e se refere até hoje. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertando. Nós já vamos deixando de fazer algumas coisas que nós fazíamos antes, que não nos interessa mais. Que já sabemos que trabalhar é a melhor proposta, e o trabalho faz bem. Por isso que ele diz aqui, o livre-arbítrio. Por isso que o indivíduo demora muito para se recuperar, porque depende do prazer, depende do trabalho de cada um. No 20º, eu coloquei aqui o título: Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mensagem do nosso mestre, né? Que tempos? Até o fim dos tempos ruins, até o fim dos tempos de provas e expiações, quando nós alcançarmos o estado de angelitude, porque todos os espíritos fomos criados simples e ignorantes, nós já sabemos. E esse princípio espiritual foi se desenvolvendo, desenvolvemos inteligência, razão, vontade, livre-arbítrio, emoção, sensação, amor e muito mais. Estado hominal, chegamos ao estado que habitamos, o hominal é agora esse estado que nós estamos. Mas qual é a nossa meta? Tornar-se anjos, tornar-se espíritos responsáveis pela obra divina em qualquer parte, assim como o nosso Mestre Jesus, que é o espírito mais evoluído que nós conhecemos aqui na Terra, modelo e guia da humanidade, como eles responderam a Kardec lá na codificação, questão 625.
Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Perfeitamente. Aqueles que nós chamávamos de ovelhas negras, até às vezes na própria família costumava-se dizer assim, todos somos seres espirituais de luz. Estamos momentaneamente em determinado estado, mas Deus está presente na vida de todos, porque não poderia ser o contrário. Já que eles responderam que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então nós somos causa, somos efeito dessa causa divina. E conhece muito bem o Pai, o estado evolutivo em que nós nos encontramos. Espíritos ainda medianos, espíritos que ainda vêm lá atrás em relação a nós, grande maioria que está no mesmo lado conosco, uma grande maioria já à frente, e nós caminhamos assim, com a mão para frente e outra para trás. A da frente, segurando a mão daqueles que já foram na nossa frente, e a de trás, trazendo aqueles que ainda estão na retaguarda. É assim que a obra divina funciona. Deus não castiga, não persegue, cada um faz o que deseja, mas temos que respeitar as leis divinas que estão em nossa consciência, ou seja, são elas que estão nos estimulando à perfeição. E ser perfeito é ser um espírito puro. O livro dos Espíritos nos traz a escala, a pirâmide da base maior, espíritos imperfeitos. Deus não cria coisa alguma imperfeita. Esse nome foi utilizado para dizer que nós ainda não desenvolvemos 100% o nosso potencial. Depois, os espíritos bons, que já têm uma tônica, a meta é o bem. E acima no topo, os espíritos puros. Não foram criados assim, porque a doutrina nos diz que todos somos criados da mesma forma para alcançar o objetivo divino, que é a perfeição. Então, esse código da vida futura, ele age constantemente na vida de todos, seja encarnado, desencarnado, espiritualista ou materialista, seja de que condição social, porque é para todos e Deus não tem preferências. Então, eu coloquei aqui nesse finalzinho, o espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Porque nós trazemos essa vontade na consciência, no íntimo. Como nós éramos antes, como nós éramos há 10 anos, 20 anos atrás. Se nós formos fazer uma reflexão, nós vamos encontrar alguns percalços no meio do caminho. E hoje, que é o que importa, é o hoje, o agora, que se chama presente de Deus, porque está aqui, ó, em nossas mãos. Então, essa evolução nossa tem que ser pela vontade, pelo prazer de evoluir. E finalizando, nós trazemos aqui aquela mensagem do lema reencarnatório, porque alguns acreditam que a nossa existência é única, alguns dizem que morreu, acabou, chamados materialistas, e outros dizem a existência é única, saiu daqui e não volta mais. Os bons para o céu, os ruins para o inferno, quem não foi bom e nem foi ruim para o purgatório, as crianças que não tiveram tempo nem de fazer uma coisa nem outra, nem mal nem bem, para o limbo. Então hoje a doutrina vem me descortinar que o lema é nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. E à medida que nós vamos vivendo, progredindo e agindo, os códigos vão nos impulsionando. E quando nós já sabemos, melhor ainda, que vamos fazer de tudo agora somente para a prática do bem, somente para fazer o bem. Então agradeço mais uma vez ao convite da casa por este momento de reflexões doutrinárias e estou me colocando aqui à disposição para que alguém que tenha alguma pergunta que eu possa esclarecer nesse momento, que fiquem à vontade, que nós estamos aqui para aprendermos juntos. Alguém questionar que a lei divina está na minha consciência, mas ele não consegue perceber essas leis dele. Como é que ele fica diante das próprias leis de Deus? Pois é, ele está me perguntando se alguém questionar que
as leis divinas, ouve dizer, né? As leis divinas estão na minha consciência, mas eu não consigo perceber. Os Espíritos nos dizem que todos fomos criados com esse bom senso de discernimento, que se chama razão. Princípio espiritual, jornadeando pelo mineral, pelo vegetal, pelo hominal, onde nós estamos, e chegaremos ao angelical. No momento da mudança para o corpo humano, é porque nós despertamos a razão. E a razão nos disse naquele momento que existe algo superior, porque tomamos consciência, olha a consciência, da nossa existência e como consequência da existência do Criador. Então a lei divina é tão poderosa, digamos assim, amorosa e justa, que ela mesma aciona a consciência do indivíduo, porque é através dos atos. E aí Kardec também pergunta, como é que o indivíduo pode distinguir o mal do bem? Ele disse, tem ação. O mal é tudo que afasta da lei. E o bem é tudo que aproxima. Como é que o indivíduo percebe? A consciência chama atenção. E às vezes nós fazemos de conta que não estamos percebendo, mas o sinal está na própria consciência, porque faz parte da própria lei. Ok? Então agradeço mais uma vez, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos envolvendo, possamos continuar em sintonia com esse momento tão importante de atendimento espiritual. Muita paz, muito obrigado a todos. Perfeito, muito bom. Nosso companheiro Edivaldo nos conduziu nesta manhã. Eu gostaria de lembrar os irmãos também que nós retomamos, né? Lembrar a questão da colaboração de cada um de nós dentro das nossas possibilidades, seja contribuindo com mantimentos para a sopa, seja contribuindo de alguma maneira financeira para pagarmos as contas fixas, que são da energia, do gás, da água. Então, dentro das nossas possibilidades, que possamos colaborar também, né, para que essa casa se mantenha no seu plano físico, nos oferecendo conforto, nos oferecendo a oportunidade de estarmos aqui a estudar, de estarmos aqui a revivermos os ensinamentos do Cristo. E assim, e para aqueles que não estão presentes ou que estão conectados a nós, que desejam saber como também colaborar, acesse ao nosso Instagram, que lá tem o Pix, tem também outras formas que as pessoas possam colaborar. Então vamos finalizar agradecendo, fazendo a nossa prece final e agradecer ao nosso Mestre. Dizendo assim: Jesus amigo, inseparável de todas as horas, somos gratos por mais este momento sublime em nossas vidas, em nossas consciências, revivendo os teus ensinamentos, revivendo novo legado que deixaste para nós, essas informações que já se encontram em nossas consciências, mas se faz necessário a cada instante revivá-las. E neste momento, Mestre querido, te agradecemos pela oportunidade que nos concedeste mais uma vez. Aos amigos espirituais que nos envolvem na tua paz, na tua sabedoria, derramando sobre nós os fluidos de paz e de equilíbrio. E que essas mesmas vibrações do bem possamos levar para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para onde estivermos, Jesus, para que assim possamos ser mais amorosos, mais simpáticos de uns para com os outros. Assim sendo, bom Mestre, abençoa-nos hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que Deus nos envolva. Muita paz para todos.